É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Bom, para você aí que está talvez nos assistindo pela primeira vez, saiba que nós lançamos um episódio novo aqui, inédito, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Nós recebemos aqui convidados excelentes que contam a sua história de liderança em diversas áreas, seja na área da fé, né, na igreja, no governo, na família, nos negócios. Então eu até te convido a conferir aí os episódios que a gente tem aí no nosso canal. Nos siga também no nosso Instagram, @liderandoconfé_, o fé ali sem o acento, que lá você vai ficar por dentro de tudo. Então é isso, vamos para mais um episódio aqui, muito bacana, com um convidado de muita excelência. Cumprimentar aqui, né, meu grande co-host, Pastor Ronaldo. Mais uma fera hoje aqui, né, pai? Sim, com certeza. Hoje, quando ele chegou aqui, o chão chegou a tremer. É mesmo, Você não sentiu, vocês não sentiram. O Rafael Matheus Salário, que tinha um ambiente diferente aqui. Tinha um negócio diferenciado, né? Tava diferente, Bom, diferente. Mas hoje nós estamos recebendo aqui o grande pastor Marcelo Oliveira, pastor da Igreja Batista Vida Nova. Depois a gente vai apresentar aí, porque o currículo do homem é diferenciado, hein, pai? Eu vou pedir até pra você ler, que diante dessa lista aí eu não vou dar conta, não. Mas depois a gente lê certinho, pastorzão. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Grande Gabriel, pastorzão Ronaldo, já de muito tempo. Essa caminhada, né? No ministério, na denominação. E servindo ao Senhor com excelência, com gratidão. É verdade. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Opa! É verdade. Certeza, amigo. Né? Show de bola. Bom, e antes, pai, da gente começar aqui, as perguntas, a gente apresentar o currículo do homem, nós queremos agradecer pessoas aqui, muito importantes, né? Empresas, instituições muito importantes para o nosso projeto, porque elas viabilizam para que nós estejamos aqui todas as quintas-feiras com esse estúdio bacana, com toda essa estrutura, que são os nossos apoiadores, né, pai? Pessoas fundamentais aqui no nosso projeto, não é? Sem eles seria complicado. Então, eu quero agradecer aqui a Mais Cor Tintas e Revestimentos, para você aí, que vai talvez reformar a sua casa, o seu apartamento, o seu escritório, ou até mesmo construir. Não deixe de conferir lá, vai lá, eles estão... E pintar a igreja também, vai... Pintar a igreja, vai... Porque acredito que nesse podcast que muito pastor, muito líder cristão vão nos ver, né? Sim. Então aí você também que tá aí, confere lá o orçamento, faz um orçamento, vai lá, confere que eles vão te atender com muita excelência, Mais Cor Tintas e Revestimentos. E você que tá vendo aqui, pelo podcast Liderando com Fé, você já ganha 5% de desconto, hein? Então, é show de bola, é show de bola. Também temos aí a SFI Chips MS. Esses caras são fera, pra você que quer dar uma melhorada aí no motor do seu veículo, da sua caminhonete, enfim, dar uma chipada aí, deixar show de bola. Desempenho do carro fica outro, hein? Não, os caras é altamente tecnológico o negócio. Sim, top de linha. Top de linha. E a SFI Chips é uma empresa aí nacional, né? Sim. Os caras têm já aí uma história muito bacana. Também temos a Daniele Mitani Arquitetura e Interiores. Ela aí, pode realizar o seu sonho aí de ter aquele ambiente assim, com excelência para sua família, para sua casa, para o seu escritório. Confere aí também o Instagram dela. Um ambiente personalizado. Personalizado. A pessoa vai entrar lá no seu escritório, na sua casa, vai ver você. É verdade, é verdade. É isso aí. Vai ficar show de bola. E também, como nós anunciamos no último episódio, 2 novos apoiadores, né, pai? Show de bola. Cada vez mais, quanto mais quiser vir e estarem com a gente no projeto, são bem-vindos, né? Quem mais quer chegar, pode ir chegando. É só chegar, só. Bom, nós temos aí, então, né, 2 apoiadores novos, que é o Espaço Malbec, espaço de eventos, para você que quer fazer seu mini casamento, sua festa de aniversário, encontros aí da sua empresa. Confere lá o Instagram deles. É um espaço assim, super bacana. Vai realizar a sua festa aí com muita excelência para receber muito bem seus convidados. O lugar lá é fera, hein, pai? É, o Malbec, porque a pessoa vai lá na festa e se sente, assim, pertencente, sabe? Isso aí. Faço parte aqui dessa festa. Então, espaço de eventos Malbec, não deixa de conferir. E também a Bot Marketing, eles que fazem automação de marketing, cara. Os caras são diferenciados, gestores de tráfego, fazem tráfego pago e tudo por automoção, por WhatsApp e tal.
trabalho dos caras são excelentes, confere aí também. Nós temos que contratar esses caras aí. Então. Eles já estão. Já estão aqui com a gente. Inclusive, vocês vão ver que o nosso podcast agora vai bombar ainda mais. Isso. Com a gestão de tráfego desses caras, com essa automação do marketing aí. Então, ó, bote marketing na sua empresa, hein? Pai, dito isto, vamos aí, então, conversar com esse fera. Ó, ele é pastor batista. Ele escreve aqui na bio dele que ele é servo. É o mais importante, a gente tava conversando e conhecendo ele. É verdade. Ele é professor de filosofia. Olha isso. Sociologia e história. É especialista em aconselhamento e psicologia pastoral. É ou não é? E também especialista em metodologia e doutor em teologia pela FAINT. Olha. E esse é o nosso convidado, hein? Nós estamos diante de um DR. Doutor. Pastorzão, conta um pouco pra gente aí como é que veio esse chamado, essa inspiração aí pra liderar a igreja, pra esse seu chamado de pastor. Então, gente, que bom estar aqui mais uma vez. Para mim, realmente foi uma surpresa muito grande o Gabriel ter me chamado, né? Até não deu naquele dia, porque geralmente nos dias que vocês gravam, naquele dia tinha um pequeno grupo, multiplicador, que sou líder do meu pequeno grupo. Eu faço questão de estar ali junto. Legal. Incentivando as pessoas e tal. O meu chamado aconteceu meio inusitado. Eu comecei a minha vida mesmo olhando para o pastor Marcelo, que sou eu, vamos dizer assim. Eu era roqueiro, tinha banda de heavy metal. Aí sim, há muito hein? tempo atrás. Você tocava o quê? Sou baixista. Top, então era top. cabeludo. Sempre. Eu chamava que era headbangers, né? Dava com o cabelo comprido e camisa da banda que você gostava e tal. Que legal. Mas assim, Deus te chama, né? É muito, muito breve. Então, eu me converti com 28 anos de idade. Então, antes disso, eu sempre toquei para várias pessoas importantes aqui da nossa capital, como músico profissional, né? Antes disso. Não sabia dessa parte da história. Também não, por isso que é bom a gente ter o podcast, pai. Exato. A gente Contando os segredos, né? um tempo de mesa valioso. E aí, sempre casado, eu casei com 18, 19, eu era pai de gêmeos, né? Então, eu sou pai aí do Thiago, da Pamela, né? São meus filhos gêmeos, tem 31 anos, tem meu caçula é o Cícero Neto, nome do meu pai. Começou cedo, hein, pastorzão? A carreira dele com começou... 18 de pai anos. Aí, 19 anos já começou a carreira de pai. Já tinha dois. Porque são gêmeos, né? Gêmeos, né? Já trabalhava no estado, né? Trabalhava como agente de identificação de veículos no Detran, como contratado na época, não tinha concurso. Aí veio concurso depois. Né? Então foi um tempo complicado. E depois nossa vida foi caminhando, Deus sempre conduzindo. Mas aos 28 anos de idade, então, meu filho ficou um pouco doente e o dono da autoescola onde eu trabalhava, que eu era instrutor dele, me chamou para ir numa oração, pediu para orar. E aí começou, então, a minha caminhada e tal, cristã. Eu comecei a dar aula para algumas pessoas que eram cristãos, que eram pastores e tal, na denominação dele. E eu não cobrava nada na aula. Eu falei, não, essa aula aqui eu não quero que você me pague a minha porcentagem da aula. Deixa eu vou... Não sabia nem que eu estava abençoando as pessoas nesse tempo. Mas assim, só para entender, então até os 28 anos você não tinha nenhum contato com a igreja, com o cristianismo, não, eu com 10 Jesus? anos eu fui uma vez na Assembleia de Deus aí, né? E com amigos, né? Mas não nada assim. Nada que você depois continuou e frequentou. Não. Entendi. Apesar de que com 14, 15, eu fui testemunho de Jeová. Já pensou? Olha... Eu participei por causa de amigos, né? Jogava bola, vamos lá, vamos. Tal. E comecei, entendi um pouco, mas eu vi que não, infelizmente não era meu chamado, né? Nem nada disso, né? Mas assim, aí com 28 fui pra igreja, Batista, Monte Castelo, né? Era no Monte Castelo. Pastor Júlio, saudoso Pastor Júlio foi meu discipulador. Que legal. Muito bom, né? E a partir daí, então, eu entrei em 2000 e eu me converti em 2002, né? Que eu voltei mesmo, que eu estava ali. E em 2003 eu já estava no seminário aqui, no Seminário Batista, né, Seminário ST-Bob, Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil. Sim, show de bola. Fazendo música sacra. Por causa da habilidade da música e tal. Sim.
E tive patrocinadores, um irmão que me apoiou e tal. E aí foi um tempo bem valoroso. Aí Deus falou assim, não, larga a mão, você já sabe tocar. Vai estudar teologia. Não sabia nem o que é isso. Foi um negócio muito, muito louco falar que nem os meninos, né? Aí fui pastor de jovens, pastor começa com jovens, né? Depois pastor auxiliar, né? Ali na missão da Quarta Igreja. Batista aqui, com o pastor Marcelo, mas o outro pastor era o Orivaldo. E de lá eu voltei para a igreja onde eu fui seminarista e o primeiro pastor ordenado, mesmo fundador, que é a Igreja Batista Vida Nova. Que legal. Tá lá até hoje. Fazem quantos anos? Como pastor presidente, vai para esse ano faz 13, mas estou 12 anos lá. Que bacana, hein? Show de bola. História legal, hein? História legal. E para quem tá nos ouvindo, história de Deus. Super de Deus. Super de Deus. A gente aqui no nosso podcast, nós falamos sobre liderança, uma liderança com fé. E uma das áreas de influência que a gente busca convidar aqui, né, essas pessoas sensacionais como o pastor Marcelo, é a influência da igreja na sociedade, a influência da fé. E assim, pastor, no quesito liderança, né? Aqui pode apertar um pouquinho, né, pai? Rapaz, o cara é líder, ele é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil na seccional Campo Grande, aí, Centro. É mesmo? Não, aí, viu? O negócio Então pode falar com ele de liderança, porque liderar líderes não é coisa fácil, não. Não é coisa fácil, não, né? Tem que saber. Bom, então já vamos falar aqui, já entrar aí no nosso assunto principal, a liderança. Na sua visão, né, de tudo aquilo que o senhor já estudou e etc., quais são os princípios bíblicos que você considera, assim, essenciais para uma liderança eficaz, que você desempenha na sua vida mesmo? Para um bom líder cristão, a primeira coisa, ele tem que ser apaixonado, né? Apaixonado. Pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Ele tem que ser um estudioso dela. Geralmente a minha fala para a igreja, para todos aqueles que eu lidero, para as mentorias você tem que amar a Deus primeiro sobre todas as coisas, tudo é Deus, a sua palavra, né? A sua esposa depois, porque senão não vai, o negócio não vai. 1 Pedro 3,7, né? E aí vem sua família, seus filhos, dá tudo por eles, e aí vem ministério, porque uma coisa não desvencia da outra. Uma coisa não sai, elas são interdependentes, não são ligadas. Se eu amar Deus, eu vou amar a minha esposa, porque eu sou uma só carne, ninguém vai maltratar a sua própria carne. Né? E aí também, né, amar a família, você tem que ser o modelo, o exemplo, o pai. Começar de casa, né? Exato, meu pai não era crente, mas ele era um homem super de Deus, falar aqui no pastor Ronaldo. Super de Deus. Super de Deus. Aprendi muito com meu pai, só vendo os exemplos do meu pai. Meu pai era de poucas palavras, né? Homem bem sistemático, conhecido no meio, aqui em Campo Grande, foi muito conhecido como um dos examinadores de trânsito mais caxia, né? Como que eles falam antigamente. Né? O Cícero de Oliveira, do Detran, era motorista, meu pai. Mas toda viagem que meu pai fazia era algo interessante. Ele me impulsionou para a questão da liderança, né? Que meu pai trazia um presente para minha mãe. Toda vez que meu pai viajava, ele ficava 10 dias, a gente estava construindo, vendo uma família, né, com dificuldade, assim como todo mundo. E o sonho era ter a casa própria, casa bem construída, tal, tranquilo. A gente mora no bairro Santa Luzia, eu moro ali já faz 40 anos, eu faço questão de morar lá. Vi o bairro sem nada, até hoje eu tô lá. Né? Sou daquele... Raiz. Já fui convidado para morar em vários outros lugares, tive oportunidade de comprar casa em outros lugares, eu não quis ficar por ali mesmo e tal. E aí, algo que me chamava a atenção no meu pai era isso, entendeu? Ele era líder, mas meu pai não estudou filosofia, mas eu aprendi filosofia com meu pai e fui aprender isso depois nos melhores e mais rebuscados livros, né, da filosofia. Que era esse cuidado que ele tinha com a minha mãe, o cuidado que ele tinha com o exemplo, como liderar a casa, né? De minha mãe ser uma pessoa também que honrava meu pai. E olha... Que coisa interessante. E minha mãe merece um Oscar, né? Vamos dizer assim. Ela tem 5 filhos homem. Tudo homem. Tem uma mulher. Uau. Eu sou o mais velho. Com 50 aí vai escadinha. Vai escadinha a turma aí. O caçula tá com 34, se eu não estou enganado. E aí Legal. foi assim. Então, pra mim, o líder tem que ter esse requisito. Princípios vêm de Deus, né? Sim. Deus não muda princípio. É verdade. Não vai mudar, né?
E para nós para mim é muito bom. Mas outras têm outras qualidades também que o líder precisa ter. Ele tem que ter empatia. Eu, quando estou falando com os professores, por ser professor também e coordenador, falo para os professores, ou na reunião da coordenação, falando assim, olha, gente, eu acredito que o aluno deve gostar de você, porque se o aluno gostar de você, ele vai gostar da sua matéria. Acho que a pior coisa é você ter um professor que você fala, cara, não, Que cara chato isso aí. cara, é complicado e a matéria já não ajuda. E aí você não tem aquela... Eu no começo, na quinta série, eu já não gostava muito de matemática na quarta, passei um tempo doente, mas na quinta série minha professora era demais a conta. Além de ser elegante, a professora, na quinta série, 10 anos, né? Mas eu sempre me destaquei em matemática depois. Muito bom em matemática na quinta, sexta, sétima, oitava, né? Naquele tempo era oitava, sempre fechava no terceiro bimestre. Do terceiro bimestre pra frente, levava violão pra escola e ficava lá tocando violão com a gurizada. Mas por quê? Pela empatia que os professores passavam. Pra mim, na área das exatas, na área de humanas eu era mais ou menos, mas depois que eu fui para humanas, depois de adulto, né? Porque a teologia te leva para estar na área das humanas, né? Eu acho que esse amor também, amar as pessoas. Amar as pessoas. Amar aquilo que você faz. Uma vez eu fui na palestra do Laí Ribeiro, há muitos anos atrás. Na época da Emma, lembra? Meu Deus do céu. 95. Tinha um ano de idade. Foi lá no Círculo Militar. Laí Ribeiro, que ainda tem sempre o podcast dele, estava em auge na sua época. Ele falou assim: você não tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que gostar daquilo que você faz. E aí você vai ser próspero, aí você vai para frente. Aí foi muito interessante isso. Né? Isso eu levei para minha vida há muito tempo. Né? Humildade, acho que você sempre tem que ouvir o que o apóstolo Paulo falou, né? Ele diz assim: considera o outro superior a si mesmo. Você vai ter problema. Mas assim, nós temos aquela carga de querer ser melhor. Cara, eu tenho dificuldade de querer ser melhor. Até parece orgulho, mas eu tento falar assim: Deus, eu não quero ser orgulhoso, porque até na humildade você corre risco de ser orgulhoso. E aí, então, eu penso que essa questão da humildade é importante. O outro ponto que eu acho fundamental: fidelidade. Pastor Ronaldo, Gabriel, fidelidade é um negócio complicado. Há uma diferença muito grande em fidelidade, aí entra na filosofia, fidelidade e lealdade. Fidelidade, né, é você ser fiel àquilo, né, sem saber o que você vai esperar do outro. Você vai fiel. Você é fiel. Você vai estar daquilo que você vai ganhar. Que você vai ganhar. Se você não ganhar nada, não importa, você é fiel. Com Deus nós temos que ser fiel. Ele é fiel com a gente faz um monte de coisa errada, ele continua fiel. Né? Ele não falou assim: ó, eu quero que vocês sejam leais. Né? Como diz lá em Apocalipse 2:10, ele falou assim: ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Ele falou assim: lealdade, tem que ser leal. Leal é quadrilha. Quadrilha é leão, mas o cara pisou na bola, sai fora. Nós temos que ser fiéis. Né? Fiéis ao Senhor. Lealdade é diferente de fidelidade. E isso é muito importante, porque em fidelidade você não vai querer reciprocidade. Né? Você não vai esperar nada. Isso é uma das coisas da honra, do amor e tal. Né? Então, eu acho isso muito legal. Acho que a gente pode acabar por aqui, hein? Já pronto. Não, rapaz, porque quem tá assistindo aí já... Foi tipo uma metralhadora sobre vários... Foi. Ó, eu tava aqui, ó, na cabeça. Eu também fui meio que anotando, hein? Ó, liderança pelo exemplo, porque ele contou a história do pai dele. Então tem essa questão aí. Depois ele falou que tem que ter empatia. Ó, exemplo e empatia. Guardei por causa dos 2 S que começavam aí, né? Tem que, né? O cara que tá aqui, a gente vai bebendo, vai bebendo, vai guardar. Tem que ser feito tudo com amor, não é verdade? Amor. O amor é uma coisa sensacional. E aí você falou sobre fidelidade, né? E humildade. A primeira humildade, Isso. a quarta era humildade. Não tem liderança sem humildade, né? Jesus é o maior exemplo disso. E fidelidade. Você deixar soltar ele aqui, ele vai falar todas... Já era. E também no começo da fala dele, deu pra notar sobre quão apaixonado ele é pela visão do cristianismo, no caso, né? Sim. Que você falou, né? Sobre ser apaixonado, né? Sim. É importante, né? O líder ser apaixonado por aquilo, pelas pessoas que ele lidera, mas principalmente pela visão, né? Pela qual ele lidera. É porque uma das coisas que eu acho importante em relação à nossa vocação, à liderança vocacional, você tem que ser apaixonado pelas pessoas.
Eu vi um podcast até, uma pregação do Carlito Paes uma vez. Acho que... Grande Carlito Paes, hein? Já tava aqui, já esteve aqui, né, pai? Vamos ver se ele vai voltar. Ele é gente boa Ele vai voltar agora, vamos ver se ele vem no estúdio. Ele é muito bacana. E aí, então, que eu acho assim, ele declara muito, ele é uns exemplos de pessoas que tratam a humanidade. Porque eu penso assim, quanto mais você é próximo de Jesus, mais próximo da palavra de Deus, mais humano você fica. Não é impossível você ficar. É verdade. Desumano ou soberbo se você está próximo de Jesus. Ele diz, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Como que você vai ser né? Diferente disso? Então, eu acredito nessa questão. Então, eu sou apaixonado por pessoas. Que legal. Gosto de pessoas. Sou o pastor que acolhe. Tem até dificuldade, às vezes, quando estou tratando de liderança com alguns colegas e amigos, eu falo assim, meu intuito é trazer, não afastar. Sim. Quanto mais, melhor, não é? Claro. Aí vai vir com o problema, a gente vai ajudar, vai ver o que pode fazer, levantar um profissional, outra coisa que se não tiver na nossa área, mas nós precisamos fazer isso aí. Show. Amar as pessoas independente do que e de como elas estão. Legal. Aí. Top demais. Então vamos aproveitar um pouquinho mais, né, do homem aqui, que ele tá aqui para nos ensinar. Deus, coitado de mim. Você é presidente da Seccional Batista Centro aí dos pastores. Eu sou presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil e a Seccional Centro. Entendi. Nós temos a Ordem dos Pastores do Batista do Brasil, né? Aí tem o nosso presidente e tudo mais. Antes era o Zé, depois foi eleito o outro pastor, acho que é o Luiz, não sou enganado. E agora, no estado de Mato Grosso do Sul, o pastor Jonathan, né, de Oliveira, que representa o estado. Um abraço, pastor Jonathan de Oliveira. Grande abraço, pastor Jonathan, meu truto. Grande Juninho. Grande Juninho. Pastor Juninho. É a comédia. E eu aqui na seccional sou o braço da ordem do estado. Né? Entendi. E eu também sou o segundo vice do Jonathan, mais um beijo para ele lá, meu chegadão. É isso né? aí. E trabalho com essa visão de agregar, do relacionamento. Show. Né? O relacionamento entre os pastores não é fácil, o pastor Ronaldo mesmo diz. A gente faz os cafés com a intenção de trazer as pessoas e ouvir uma palavra de ânimo, ou saber o que está acontecendo no mundo. Né? Então, mas como batistas, né, somos o povo, né, os democratas, republicanos, o povo mais doido que tem aí na parada. Né? Mas sempre uma faísquinha, mas é bem legal. Legal. Não, e assim, eu até mencionei essa questão, porque você também é coordenador, né, na área de ensino, e assim, a minha pergunta vai muito nesse quesito de equipe, de comunidade, assim, de que maneira que você lida com os conflitos que eventualmente surgem dentro da sua equipe ou da comunidade de fé, assim, para ajudar aí os líderes que estão nos assistindo aí. Na equipe, na comunidade de fé, você tem que ter muita paciência. Oração. Vamos dizer assim, eu não oro mais ao Senhor pedindo paciência, senão só vai ter problema, né? Porque no grego existe dois tipos de paciência. No grego, no original. Uma é paciência com circunstâncias difíceis. Outra é paciência com pessoas difíceis. E as duas estão ali. Tanto das cartas de Paulo, você vai ver se você buscar os originais, tanto na igreja de Colossos, como, né, aos Colossenses, né, como para o Paulo dizendo para Timóteo, entre outros, né, o quesito da paciência. Tiago também usa isso, entre outros, né. E aí a questão, eu falo assim, que paciência com circunstâncias difíceis é você tentar, a partir das dificuldades, organizar. Ouvir muito. Acho que a gente precisa ouvir, né, as pessoas. Verdade. Ouvir as demandas, né, tá tendo dificuldade em alguma área, e as pessoas nos procuram. Sim. O que eu faço? Estou com dificuldade, na igreja, o que fazer? Muitas vezes a gente não pode ser levado pelo impulso. Eu falo isso porque eu já... Todos que vão falar que você não pode ser levado pelo impulso é porque já agiu pelo impulso. Os erros nos ensinam, né? Porque eu não posso falar daquilo que eu não vivenciei. Né? Então, nós somos calejados por algumas coisas. Às vezes, agindo pelo impulso, você acaba dando uma palavra que acaba afastando a pessoa, tirando ela do foco. E, na verdade, eu tenho que cuidar de como eu vou falar. Então, como o Salomão, na sua sabedoria, disse, né? Que a palavra branda acalma, mas a palavra ríspida suscita a ira. Verdade. Isso é muito perigoso. Então, depende de como você fala uma verdade,
né? Acaba afastando a pessoa, mesmo sendo verdade. Sim. Então é importante como você vai falar. Como você vai comunicar Como você vai né? comunicar. A comunicação é muito legal. Então, Entendi. precisamos saber disso. Ouvir as pessoas, suas demandas, anotar. Se tiver nervosa, esperar com calma. Falar assim, cara, você não tá bem, vamos orar. Vamos esperar um pouco. Isso quando é na nossa comunidade de fé. E quando é fora? Quando é com outro que não tem a mesma... Lá na escola. Na escola. Na escola, alguma por exemplo. coisa e tal. É conversar, conversar particular. Acho que a gente tem que elogiar em público, chamar atenção no particular. Chamar no particular, no zap, eu falo, preciso falar com você. Né? Então, esse planejamento tá errado por isso, esse motivo, precisa constar isso, esse motivo. Trazer clareza, né? O porquê, né? O porquê, porque isso se torna público, a gente pode responder por isso. Também tem o outro detalhe, né? Elogiar em público. Sim. Melhor professor. Tem gente que também só... né? Não elogia, não reconhece os acertos. Tem muita gente boa. Fala, não, um ótimo professor, cara dedicado, muito bom. Todo mundo tem os seus problemas, seus erros. É verdade. Até eu, né? Todos nós temos. É mais ou menos nesse sentido. Legal, hein, pai? Show de bola, né? Show, explicar aí. Uma aula sobre como resolver conflitos na liderança. Como resolver conflitos. Agora, sim, de uma maneira mais pessoal. Inclusive, você estava até falando no começo, né? Sobre a correria, né? A gente vive aí dias muito corridos, muitas funções, família, etc. Assim, na sua visão, como que você consegue equilibrar, né? As suas responsabilidades como líder, mas também não deixar de lado o seu crescimento espiritual, a sua vida com Deus. Como que você consegue equilibrar isso? Então, eu sou um cara que funciona à noite para estudar. Então, eu leio muito. Eu gosto de ler, leitura. Então eu assino vários aplicativos de livro, Kindle e tal. Outros que né, o Scribd e tal. Porque eu vou caçar o livro, não acho físico, eu sou um cara meio acelerado. Eu quero já ler logo. Não quer perder, não quer deixar passar. Vi, o Carlos falou de um livro lá, então já vou querer baixar o livro, comprar ele. Até ele chegar eu já li aqui no PDF. Entendeu? Então, eu sou um cara que funciona à noite. Então, eu atendo tudo. Então, eu tenho as minhas aulas de manhã, mas eu tenho meu combinado, vamos dizer assim. Sim. Não tenho as 40 horas, mas eu tenho uma folga. Tenho uma folga ali, nosso PL livre. Então, eu dedico isso ao reino, aos pastores, à liderança, para estar com eles. Porque você tem que estar com as pessoas. Você não é líder do nada. Sem aparecer. Né? Você tem que estar ali, você tem que estar atenção. E eu sou um cara que eu comunico tudo o que acontece no nosso meio denominacional. Então não tem como o cara não saber que não está tendo alguma coisa. Não é? Eu mando. Quando eu vejo que o cara não recebeu, eu mando um zap para ele e vejo que ele recebe o meu, mas não recebeu aquilo. Aí eu falo, ô irmão, eu ligo para ele e falo, agenda meu contato aí, porque pra você entrar na minha linha de transmissão, para você receber tudo que tá acontecendo, para mim estar te acompanhando, poder estar te ajudando. Você, de repente, tem algo que é interessante para você não precisa responder. Porque assim, se o Ronaldo me responder, pastor, valeu, eu vou responder ele. Eu tô antenado direto ali, né? Então, essa questão é de dar atenção mesmo. Eu consigo fazer isso. Separar bem o tempo. Bem. Mas assim, você tem os horários certinhos para fazer, por exemplo, o seu tempo, seu TSD, né? O seu tempo a sós com Deus. Ou às vezes é assim, esse trimestre aqui eu vou estudar sobre isso. Assim, seu crescimento espiritual pessoal mesmo. Sim, como eu disse, eu funciono à noite, então à noite eu faço leitura. À noite você faz tudo desde Bíblia. De manhã eu tenho meu devocional, normal. Então eu levanto um pouco antes, né? Enquanto eu tô ali já... Antes do café, que minha esposa levanta fazer o café, já tem minha oração. Legal. Né? Eu faço minha oração. Tem que ter prioridade, né, cara? Porque senão se perde, né? Porque é muita coisa, né? Muita coisa. É prioridade falar com o Senhor mesmo. E muitas vezes, né, é todo dia que você amanhece bom, né? Então você tem que falar, Senhor, olha, hoje eu amanheci meio pra baixo, não sei o que tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo. Eu creio no mundo espiritual, são coisas também que são para outros assuntos teológicos. Sim, a gente volta outra hora. Aí a gente, né, pai? Opa! Que é, assim, legal. A minha avó, ela morreu com quase 100 anos. Aquele tempo a gente registrava errado ainda, né? 100 e cacetado. Ela
a minha bisavó, nasceu em 1800 e tralala, então ela veio com a família de Portugal. Minha avó veio de Portugal ali, corrida da Inquisição, né, da Santa Inquisição, veio pra cá. E aí, como o pessoal muito branquinho, né, vamos escurecer um pouco esse povo. Meu pai saiu mulato do olho verde, né? Os meus tios também, da primeira leva da minha avó, né? Então eu sou de uma descendência ali. A grande maioria dos brasileiros tem um pé no judaísmo, né, ali na descendência hebraica. Sim. Mas eu tenho isso aí, eu tenho essa fonte, né, direto de lá. Entendi. Que eu venho as culturas que minha avó trazia na fazenda, quando a gente ia visitá-lo, como ela preparava o alimento, de como ela fazia as comidas kasher, que a gente fala no hebraico, né, no judaísmo. E aí, então, eu via. Então, isso também me ajudou a melhorar. Então, as minhas orações, geralmente, eu faço oração em hebraico. Oi, sim. Que é uma oração de dedicação, né? Eu falo assim, que é a linguagem do céu, né? Eu fui para a Espanha e o pastor de lá, ele falou o seguinte, porque eu fui onde o apóstolo Paulo não pôde pregar. Eu até digo para as pessoas, eu preguei na Espanha, né? Então eu falo pro Ivo, foi com a gente. E ele fala que a língua do céu é espanhol, né? Eu falo, não, você tá equivocado. Né? E aí, então, eu tenho essa oportunidade. Eu gosto da oração hebraica, eu acho legal. Mas eu tenho minha devoção com o Senhor mesmo, né? Com Jesus. Gosto estudei cabala judaica, com rabino, estudei bastante coisa. Então, Legal. a qualidade de tempo, não tem como você não ter tempo. É prioridade, eu não tenho né? tempo. Não, você não tá administrando o tempo. Administrando. Entendeu? A maioria do tempo a gente dorme. Não é? A maioria do tempo a gente dorme. E também tem gente que quer fazer tudo também, né? Não dá, né? Não dá, né? Tem que... O pessoal falando, como que você consegue fazer? Não é que eu consigo fazer. Eu tô que nem Salomão mesmo falando, tudo que você puder fazer, faça enquanto você tá vivo. Porque quando você morrer, não vai ter jeito. Sim. Né? Então precisamos organizar isso. Eu organizo para poder orar, minha família, atender minha esposa, qualidade com ela, sair com ela. Onde cheguei, já fui na aula do aeroporto, passear com ela, tal. Que legal. Voltar. Você tem que fazer seu tempo. Tem que ter, né? Criar oportunidades, né? Show. Aí, ó, fica essa dica aí pra você que é líder, ó, que tá cheio de coisa e que fala que não tem tempo. Tem aí suas prioridades bem estabelecidas, bem claras e faça elas, né, pai? Realize elas. É isso aí, olha aí, ó. Show de bola. Prioridades, né, na agenda, vai organizando o tempo que dá tempo de fazer muita coisa e bem feita. Bem feita. Devagar. Bom, agora aqui, ó, saindo um pouquinho aí da liderança, da sua vida pessoal enquanto pastor, queria aqui, pai, puxar aí ir para outra área aí. Vamos lá. A gente fala que liderança é influência, certo? É a nossa frase aqui. E eu queria agora trazer, assim, sobre a influência da igreja, da fé, na sociedade, né? E eu queria entender, assim, como que você vê, se você acha que tem alguma relação entre religião, fé e política. Devem se relacionar? Não devem? E se devem, como que tem que ser esse relacionamento? Eu acredito que sim. A igreja, ela não está dissociada da política nem da sociedade. A igreja é o que mais cuida da sociedade, vamos dizer assim. Coisa que o Estado não pode fazer, quem faz? A igreja, quem que atende as pessoas que estão em maior crise de vulnerabilidade, né? Vulnerável, como os dependentes químicos. A igreja, né? A igreja que cuida dessas pessoas, né? Então, eu acredito que nós temos nosso lugar. Sim. Não tem como. Nós precisamos de pessoas importantes lá. Precisamos de pessoas de Deus lá. Precisamos de pessoas que conhecem a palavra e vão levar ela a sério. Vão aplicar, né? Porque a própria Bíblia diz, né? Quando um governo é do Senhor, né? É um homem de Deus governando, o povo dá uma melhorada. Quando é um governo mais duro, tá na Bíblia, mas só procurar lá. Quando o governo é mais duro, o povo sofre. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? A minha fé vai me levar a crer e levar a escolher pessoas que vão me representar como um bom cidadão. Porque nós sabemos que o pilar do pensamento ocidental, ele é formado por um tripé que está sendo destruído aí, né? Batido, massificado, que o pilar do pensamento ocidental é moral judaico-cristã, né? O segundo pilar, a busca pela verdade, porque existe uma verdade.
Né? Estão querendo dizer cada vez mais que não tem verdade. Não, então o cara fala, não existe verdade absoluta, uma vez, né? Depende da sua visão, depende... Né? E o direito de propriedade privada, que é o direito que veio de Roma. Nós herdamos dos romanos. O pilar do pensamento ocidental, nós pensamos. Como pensamos por causa desses 3 pilares? Moral judaico-cristã, que a gente tem a moral por não deve roubar, matar, amar o próximo, amar a Deus, Deus te ama, você deve honrá-lo, né? E tudo isso vem de uma questão social, de sociedade. Sim. Né? O busca pela verdade. Os gregos buscavam a verdade. Buscavam a verdade. Não era assim, não. Que nem nós temos pessoas que falam cada coisa, né? E falam assim, mas a verdade não é absoluta. Então fala para mim de novo essa frase. A verdade não é absoluta. Então. Você já está mentindo para você mesmo, porque você está crendo naquilo que você está falando que não é. Então, das duas, ou você tá doidão. É bipolar, problema, tá loucão. Né? Porque não existe. É uma grande incoerência, né? Opa. É grande incoerência. Existe verdade e ela é absoluta. Ela é absoluta. E eu vejo também que o cristão, enquanto pessoa, não podem tirar dele o desejo dele manifestar suas ideias, opinar da maneira que ele entende que é a vida, né? Muito baseado nos seus princípios, nos seus valores, que no caso são cristãos, né? Sim. Eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira ou não, já que você é da filosofia, que um professor de filosofia chegou e disse isso, olha, vamos começar com uma base aqui. E ele sabia que tinha alguns cristãos, e tinha um cristão bem fervoroso na sala. Ele pegou, vamos dizer uma coisa, olha, verdade absoluta não existe. Eu vou repetir. Ele repetiu pela 3ª vez, o aluno levantou a mão, falou, pois não. O que o senhor disse? Ele disse, sim, verdade absoluta não existe. Inclusive essa que o senhor está dizendo agora. Então, doideira. Mas assim... Filosófico aí, o que você falou. É filosófico. E o homem filosofia o cara Qualquer área. Bom, e assim, mas também a gente vê que, infelizmente, em alguns lugares acabam extrapolando essa relação. Na sua visão, assim, quais são esses riscos e até mesmo esses benefícios da colaboração entre instituições religiosas, instituições de fé e o próprio governo? Eu acho que uma coisa que complica para aqueles que saem de uma instituição religiosa, homens de Deus, é que o homem é corruptível. Ele tem que estar firmado mesmo naquilo, convicto que ele está ali para servir. Se ele vai entrar numa área da política, que vai representar a sociedade, ou vai representar algum ambiente como liderança, ele precisa saber que o lugar que ele está colocando é uma porta que Deus abriu para ele. Entendeu? Ele não está ali porque eu sou o cara. Não. Não existe o cara. Melhor, Jesus, crucificaram ele. Ninguém crucifica gente boa. Não é? Então, o pessoal caçaram um problema. Pontos Pilatos falou assim, olha, eu não sei o que eu faço contigo. Falou, e Pilatos fala assim, eu tenho poder para te liberar ou te matar. E Jesus fala assim, você só tem poder porque meu pai te deu. Então, baseado nisso, eu acredito que se você tá ali, qualquer pessoa que está em alguma evidência, não é pelo mérito dele. Nós queremos meritocracia, pelo estudo, mas tudo isso é porque Deus está te preparando para você chegar lá, para representá-lo. Tá permitindo, né? Você corre o risco, e Deus sabe disso, de ser corrompido? Claro. Que a tendência do homem após a queda é o pecado. Mas se o homem tiver um relacionamento com Deus mesmo, e aí eu volto lá pro princípio do Éden, quando Deus, né, no mesmo horário ele visita o homem, independente se o homem pecou. Adão, onde você tá? Tá no nosso horário da visita, Deus tá conversando contigo e você não tá, né? Onde você tá, Adão? E Adão fala, Senhor, eu tive medo, então eu me escondi. Deus, pensando assim, conjecturando, você acha que Deus não sabia que ele tinha pecado? Claro que sabia. Mas ele não deixou de querer ter relacionamento com o homem. Não é? Então o problema não tá nisso. O problema tá que o homem não quis mais relacionamento com ele. Então ele se corrompeu por causa do relacionamento. Ficou com medo. Né? Então eu digo assim sempre, né? Até uma vez conversando e vendo várias mentorias de pastores colegas, né? E ele falando assim que o primeiro espírito
que entrou no mundo quando o homem pecou foi o espírito do medo. Tem gente que tem medo de ser feliz. Não é? Não, tem medo de tudo. Uhum. Então, o primeiro espírito que entrou no mundo, no homem, foi o espírito de medo. Mas aí o homem quis transferir a sua responsabilidade de governo, porque ele estava ali governando. Qual era a função do homem? Governar. Ó, você vai governar sobre os animais, sobre tudo. A esposa, tua ajudadora, né? E tudo legal. Deus visitando ele toda na virada da tarde, com compromisso do seu TSD, tempo a sós ali com ele, conversando. E acho que Adão fala assim, né? Eu até brinco com meus alunos que Adão era o Aquaman, né? Aí os caras falam assim, como assim, professor, você tá doido? Uai, quem colocou o nome dos peixes? Foi ele. Então o cara teve que entrar lá dentro, falou, tubarão tem cadeado, e vai, né? Então pensando nisso, e o homem corre o risco, porque se ele não cuidar do orgulho, não cuidar desses valores, dos princípios de Deus, do relacionamento com Deus, ele é corruptível. Ele cai. O livro do C.S. Lewis aí terminando, que é uma referência muito legal, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala muito sobre isso. Ali tem uma parte, numa das cartas, que o mal danado é o demônio em aprendiz, aí tem o nervoso que está discipulando ele, é tudo o contrário ali, né? Deus é o inimigo, nós somos o paciente, segundo C.S. Lewis ali, em 1941 escreveu esse livro. Nossa. E aí ele diz, olha, aí o mal danado, que é ali uma ficção, lógico, né? Uhum. Fala assim, olha, mestre, o nosso inimigo, ele aceitou o nosso inimigo, ele tá pro lado do nosso inimigo. E agora o que a gente faz? Ele começou a orar, e ali na retratação, ali na linguagem de C.S. Lewis, né? Uma linguagem complicada até, você tem que, né, procurar uns dicionários, né? Pra entender ali o negócio. Ele fala assim, calma, faz ele olhar para outras coisas, fazer ele olhar para outros relacionamentos, faz ele olhar para a vida de alguém. Calma, ele vai voltar pra gente. Aí ele volta no outro parágrafo já dizendo, olha, realmente ele estava olhando lá, fiz com que ele olhasse para tal lado, e assim, o homem se corrompe. Se ele tá no poder de liderança, ele vai olhar para várias coisas. Uhum. Então ele tem que saber filtrar tudo aquilo que ele vê. Entendi. Porque isso é bom para mim, vai ser bom para aquilo que eu represento, vai ser bom para a sociedade em si, vai ser bom pro meu caráter. Eu não posso pensar em mim somente por mim mesmo, mas eu tenho que pensar naquilo que eu represento como sociedade, né? Top. Como homem. Olha Legal. aí os perigos de se corromper, né? É verdade. Como você perguntou, todos que... Porque, na verdade, todos nós, de alguma maneira, a gente faz política, né? Política não está em todos os lugares. É a arte de influenciar, polis, né? exatamente, de você se envolver com um grupo social. E olha aí o conselho que nós recebemos, né? Show de bola. Somos o grande perigo, somos seres corruptíveis. Por isso, a gente precisa estar firmado em Deus para ser santo e mostrar a santidade do nosso Senhor diante de uma sociedade corrompida. Né? Legal. E você falou muito assim de uma perspectiva enquanto o homem, né, o ser humano, de ir até lá. Mas e dessa relação da igreja como instituição? Como que você enxerga ali, até que ponto é saudável, até que ponto deve ir ali dentro da igreja e tal? Até para dar uma pimentadinha na coisa aí. Vai lá, pai. É porque existe uma discussão sobre isso, né? É verdade. Diferente, a gente não vai ficar citando nome de denominação A, B, C ou D, não é isso. Respeitamos todas. Sim, é claro, todo respeito, nosso respeito. Mas é aquela questão de que você... Eu acho que a grande pergunta aí é se a política é uma política que a gente quer fazer por causa dos nossos princípios e valores, como você citou, uma política que não se dobre diante da corrupção, que a pessoa vai para ali para ser sal e luz, para fazer diferença. Mas e quando a igreja começa a se envolver com política partidária? Você não acha que ela fica meio assim, refém daquele partido? Eu recebi tal coisa, agora eu não posso ter aquela voz profética. Estou amarrado, né? Nesse negócio. O que o pessoal fala que está com o rabo preso, né? O famoso rabo preso. O famoso rabo preso. Eu acredito assim, nós prestamos conta. A instituição, se for falar sobre CNPJ, a instituição presta conta. Sim. Presta conta para tudo. A gente presta conta para o governo federal, para o estado, tudo.
né? Nós fizemos até última semana agora, foi o último dia para entregar a declaração de imposto de renda jurídica e tal. E fazemos, normal, temos contabilidade, prestamos conta também nas assembleias e tudo mais, né? Ou prestamos conta no nosso conselho, porque lá eu presto conta para a diretoria e tal, né? E como instituição, eu acredito assim, a instituição é formada por quem? Pessoas, né? Pessoas. As pessoas pensam, né? E não, o mundo não precisa muito longe, né? Hoje, com o avanço da informação, né? Da internet, o avanço de tudo que nós temos de informação não é conhecimento, né? É diferente. Tem que ser frisado, é diferente. Uma informação pode ser não verdadeira, né? Pode ser uma fake news, como o pessoal fala aí muito, né? Uma mentira, né? E como instituição, nós temos que saber em quem, sim, quem nos representa, em quem nós votarmos, em quem nós queremos o que nós queremos. A gente não vai conseguir mudar o mundo, né? A gente não pode morrer também pela igreja, porque já teve um que já morreu pela igreja, o próprio Jesus. Mas nós podemos amenizar a situação, né? E fazer o quê? Eu penso o seguinte, que nós devemos, como igreja, né, no caso a minha denominação, levar o conhecimento de todos. A Bíblia diz assim, lá, se eu não estou enganado, Romanos 13, nós devemos orar por todos que estão em evidência. Todos que estão em evidência. Todos. Independente de onde vem, partido, etc. Você tem, até uma vez eu ouvi um pastor falar assim, a igreja tem um pastor que Deus colocou. Deus dá pastores para a igreja, não é igreja para pastores. Pastores para a igreja. Então, né, se Deus dá pastores para a igreja, Deus também dá liderança para o Brasil, para o mundo, para nos moldar, para nos mostrar qual que é a verdade. Falar assim, não, esse negócio está errado, né? Precisa melhorar isso aí, então não devo fazer isso. Então, eu tenho que escolher melhor. Hoje, eu vejo que, pelo menos o Brasil, né, no campo da política, da geopolítica, a gente estuda sempre sobre isso, no campo histórico e tudo mais, o Brasil deu uma pensada melhor agora no que ele quer. Nós somos um país missionário, né? Um país missionário. Nós mandamos muitas pessoas para fora. Né? E somos acolhedores. Sim. Você já viu alguma comunidade sírio-libanesa fora do Brasil? Não, só tem aqui. Nenhum país tem comunidade na Europa, sírio-libanesa. Não tem. Comunidade alemã, comunidade japonesa. O Brasil recebe todo mundo, abraça todo mundo, grande. Né? Então isso é muito, muito legal. Então, por isso que eu falo que a política ela não pode ficar só no quadradinho, né? A instituição deve orientar as pessoas. Eu oriento. Que legal. Oriento sim. Eu falo, irmãos, somos candidatos, homens de Deus. Ó, essa é a proposta desse, essa aqui é a proposta desse, entendeu? Olha só, a saúde, economia, o que a gente está precisando? Você precisa do quê? Porque todo mundo precisa de alguma coisa, pô. Lógico. Não é? A gente tá aqui ainda na Terra, aqui, né? Ainda não estamos no céu, né? Quando estiver no céu, a gente vai ter terremoto, aí vai ter consequência do pecado do homem. Se você coloca um homem lá, difícil, né? E aí tem até aquela famosa frase, né? Que o pessoal fala assim, o problema não é o diabo no homem, é o diabo do homem, né? Então você tem que saber como que você vai tratar disso aí. E eu sempre falo, ó, irmãos, nós precisamos conhecer. Então, já antes de qualquer coisa, eu levo sempre líderes na igreja, pessoas que querem falar, o parlamentar, que já foram, juízes, já foram lá. Levo mesmo, não tem problema. Lá ele vai falar, e às vezes ele até abre no culto domingo, né, que é um culto mais litúrgico, que aí vai socar o pau mesmo. O cara, ele abre e fala, pastor, irmão, pode falar aí, eu quero que o pessoal perguntar aqui, nós vamos quebrar o protocolo. Agora vamos ver mesmo. Vamos ver, e o pessoal arrebenta mesmo, pergunta, mas como que é lá, por que acontece isso e tal? Que legal. Tem que ter isso aí, achei legal. Tem que ter essa conscientização, é importante, né? As pessoas precisam saber. Bacana. Mas eu não tenho, assim, lógico que esse negócio de direita e esquerda polarizou, mas essa é uma construção lá da Revolução Francesa. Jacobino, Girondinos, aí o Robespierre, que é o cara que, né,
que formulou tudo isso aí, ele mesmo caiu na própria armadilha, criou cobra para picar ele. Então a gente tem que saber onde está pisando. É muito importante você orientar as pessoas. Olha, irmãos, eu não falo para você votar em tal lugar em fulano, entendeu? Mas eu digo para você, tem muito homem de Deus aí. Show. Porque a gente não vota no partido, a gente vota na pessoa. Na pessoa, com certeza. Ainda mais aqui no Brasil, né? Do jeito que são os partidos, fala, não, partido tal não vai e tal. De repente aí. Você já leu qual que é o pensamento, a filosofia, a visão daquele partido? O que ele quer? Porque o cara que tá naquele partido, ele tá amarrado com aquilo lá. Tá, Exatamente. sim. E aí? Vou nem falar nada. Vamos ficar por aqui, né? Legal, hein, pai? Olha aí. Muito bom. Dicas muito importantes. O tempo, olha lá. O tempo tá. Mas, ó, tem mais uma pergunta, umas duas aqui que eu queria fazer. Acho que ainda dá tempo. É que quando a conversa é boa, como a gente fala, o tempo passa rápido, fala pro Matheus ali voltar. Voltar um pouquinho ali o cronômetro. Mas, assim, ainda falando sobre essa influência da igreja, na sua visão, assim, se quiser citar 2, 3 pontos, assim, qual que é a influência da igreja na promoção dos valores éticos e morais da sociedade? Ela influencia isso? Sim, com certeza. Com certeza, né? A igreja, o papel dela é mudar o ambiente. Legal. O papel dela é mudar tudo. O papel dela é ser o luz exemplo, nesse mundo, ser ser luz, sal nessa terra. não é? E eu até, geralmente, eu penso desse jeito, né? Que nós somos o templo e tal, mas quando nós estamos aqui, 2, 3, nós somos a igreja. Então o ambiente tem que mudar. O papo tem que ser diferente. Né? As conscientizações, as pessoas que estão nos ouvindo, digamos que as pessoas estão nos bastidores que não são cristãos. Falam, não, o papo é diferente, é mais diferenciado. Realmente eu preciso conhecer mais desse evangelho, desse pensamento politizado. Porque política vem de polis, como eu disse, né? E ela traz essa questão da organização. Então, eles iam até Atenas com seu representantes das suas polis, com o intuito do quê? De melhoria para suas polis. Sim. Eu quero melhoria. Cuidado do bem comum ali, né? É a questão da sociedade, a questão social, de cuidado, o que eu posso trazer de recurso melhor, para um ambiente melhor, para uma qualidade de vida melhor. E na igreja deve fazer isso, influenciar para que isso aconteça. É o papel da igreja mudar a vida das pessoas, porque ele leva Jesus que muda tudo. Aí eu falo assim, que você ganha as pessoas para você, não é? Não, eu vou lá porque na igreja, eu vou lá no pequeno grupo, na célula, porque o Ronaldo me chamou, o pastor Ronaldo me chamou. Ele é meu amigo, vou lá por causa dele. É pessoal. É pessoal. Chega lá, Jesus toma ele da gente. Aí ele vai lá e já liga pra você, já tá ali com a galera, tá na então, turma, participando dos projetos. Tem uma influência muito grande, um poder muito grande com certeza. De influenciar as pessoas, de mudar o ambiente, mudar a sociedade. E não pode se privar disso, né? Não pode, de jeito nenhum. Mas assim, infelizmente, o que acontece é que as pessoas começam a falar para que elas... Não, você não pode fazer isso. Não, você não pode falar sobre aquilo. Não, você não, né, não pode usar isso para você, né, no caso, né? Então, eu acredito que nós temos que falar abertamente, né, de uma maneira com amor, com responsabilidade, né, com dedicação. Falar assim, olha, toma cuidado. Né? Tudo, quando meu pai falava assim, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, todo cuidado é pouco, né? Com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente vai fazer. A igreja não pode se privar, ela tem que mudar. Se nós somos, aí eu abro um parênteses aqui, se nós somos 23% ou mais de 30 mil evangélicos no Brasil, alguma coisa está errada, já era para estar arrebentando isso aqui. Era para estar diferente o negócio aqui, né? Só pela oração. O poder da oração que transforma multidões. Olha aí. Show de bola, hein, pai? Show, total. Tem mais alguma pergunta aí que você deseja fazer para esse mestre que aqui está, doutor em teologia? Rapaz, eu acho que é melhor deixar ele, porque eu tenho certeza que vai vir uma explicação do porquê. Melhor deixar ele indicar o livro e responder por que ele está indicando o livro, porque tem aquela parte de indicar o livro. Verdade. Quem já aqui nos acompanha sabe que todo convidado, no final do episódio, indica um livro aí que falou muito com ele, talvez até foi um ponto de virada na vida. Então, pastor Marcelão, fica à vontade aí. Se eu fosse indicar, eram vários livros, né? Mas o que mais
realmente tem falado, porque eu acredito que Deus ele usa a palavra dele para falar com a gente, né? De muitas maneiras, todo dia devocional, correria e tal. Mas também utiliza o livro, né, de muitos autores, até mesmo por aquilo que a gente precisa para a nossa igreja, para a questão da sociedade, né, para os nossos relacionamentos. E Jesus, uma das coisas que fez com que crescesse o ministério foi o discipulado. Né? O discipulado é cuidado, mas o discipulado começa com contemplação. Então, o livro que eu recomendo, vem lá do Jesus Cop também, ele fala bastante sobre isso, é do Samuel Whitfield. Ele fala assim, o discipulado começa com contemplação. Como ver Jesus, né, nas nossas vidas, ou na vida das pessoas. Porque ninguém vai ver Deus na igreja. Você vai lá, você está vendo Deus lá? Tem gente que vê anjo, né? Não é meu caso, eu não consigo. Mas eu vou lá, eu vejo Deus na vida de quem? Do pastor Ronaldo. Nós somos a imagem e semelhança dele. Eu vejo Deus na vida do Gabriel, das pessoas que estão ali. Então, mas como ele se tornar um discípulo? Ele primeiro tem que ver você contemplar Deus. Discipulado começa com contemplação. Né? Então, esse livro é muito bom. Né? Bacana. Então, é um livro que foi traduzido, recém-traduzido aí, quentinho no forno, tem uns 2 anos, né? Quando ele falou, já pediu o livro que não tinha na internet. Eu tive que ficar ansioso esperando o livro. Físico. O mais rápido possível chegou, eu li o livro, muito bom. Fala sobre essa importância de você mostrar quem é Jesus na sua vida, a partir de você. Que legal. Que as pessoas vão ver Jesus a partir da sua transformação. Então é por isso que eu falo e termino, né? Dizendo assim, quanto mais você tem Jesus perto de você, mais está alinhado à sua palavra, mais humano você fica. Não tem como ficar desumano. Né? Não tem como você não olhar com uma perspectiva diferente, de ver a qualidade boa. Apesar das pessoas terem seus momentos ruins, não tem como eu falar assim, não, realmente eu preciso ser um modelo, um exemplo, alguma coisa para que eu possa transformar essa vida. E a oração vai ajudar. Lógico, quebrar barreiras espirituais e tudo mais. Mas ele vai ver Jesus nas suas atitudes. Não sei se dá tempo, mas eu estava esse dia... Pode falar, com certeza. Estava dirigindo aqui na nossa Ernesto Gás aí. E eu sempre tenho o costume de deixar dinheiro mesmo. Nota ali de dinheiro no carro. E aí passou um desses pedintes, né? Passou. E ele falou assim, aí eu baixei o vidro do carro. Tava com um colega do lado. Tá? A gente tava indo para algum lugar, para uma reunião, acho que na secretaria. E eu baixei o vidro, peguei uma nota lá, acho que uns 5 ou 10 reais que eu tinha lá. Primeiro que eu achei lá, peguei para falar assim, Deus te abençoe, cara. Tá bom? Que esse dinheiro você possa comer, fazer alguma coisa, tá bom? Eu não tenho mais, se não te dava. Aí ele fechei o vidro, o cara saiu contente, né? Sabe assim, pedinte, né? Uhum. Aí a pessoa tava comigo, cara, você é doido? Eu não faço isso, não. Eu não alimento o sistema, o tráfico. Eu falei assim, eu não estou alimentando o tráfico, eu quero que ele perceba que eu não estou preocupado com o que ele vai fazer. Eu quero que ele perceba que apesar do que ele vai fazer, eu estou querendo amá-lo. Quero ajudá-lo. Entendeu? Isso é uma porta muito grande para a gente prosperar também. Aí. É pensar no próximo. O que você vai fazer, isso chama fidelidade. Eu sou fiel a Deus. Uhum. Entendeu? Se eu sou fiel a Deus, o dinheiro não é meu. Show. Show de bola, hein, pai? Muito bom, né? Eu aprendi muito aqui. Tudo lições de primeira qualidade. Tudo lições de primeira qualidade. Primeira qualidade aqui. Pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui, né, pai? Foi uma alegria, um prazer. Obrigado mesmo. Recebê-lo. Ó, essa câmera aqui é toda sua, se você quiser passar aí suas mídias sociais e uma última palavra aí pra galera que tá nos assistindo, fica à vontade. Eu quero só declarar a você que tá nos vendo, que continue assistindo, continue participando. Eu sei que Deus vai usar muito a vida do pastor Ronaldo, aqui do Gabriel, para abençoar você. Amém. Com várias pessoas. Eu tenho assistido, tenho acompanhado, só sido ali, acompanho o Gabriel nas redes sociais, o pastor também ali na igreja. E nós estamos aqui para servir. Eu acho que esse é o grande papel desse podcast, é servir as pessoas e aprender com aquilo que grandes pessoas que vêm aqui. Eu sou o menor de todos. É nada, vocês viram aí, né?
Eu me senti, assim, muito bem, né? Não quero que esse orgulho subra nunca no meu coração por ter vindo aqui. Foi um prazer muito grande. Desejar a todos que realmente se apeguem ao Senhor, se apeguem mesmo à fidelidade, não à lealdade. Mas seja fiel, independente do que acontecer. Show. E qual que é o seu Insta aí pra galera te seguir lá? O Instagram tá lá, Pastor Marcelo dos Santos Oliveira. Pastor _Marcelo Oliveira. É esse aí, né? Esse aí. Show de bola. Então a galera pode te acompanhar lá. Também tem o Instagram da igreja. Tem o Instagram da igreja, a Igreja Batista Vida Nova, CG. CG. Só chegar lá. Isso. Dito isto, é isto, né, pai? É isso. Muito bom. Mais uma vez a gente agradece, né, Gabriel? Agradece a presença muito aqui. Obrigado. Do pastor Marcelo. A gente já estava tentando algumas vezes, né? Não dava certo, mas hoje deu. Hoje deu. Aqui hoje a agenda do homem é... E eu tenho certeza que você também foi aí do outro lado, muito enriquecido. É verdade. Show de bola. E depois a gente fala por que a Igreja Batista é tão influente. Os caras começam já. Brincadeira. Um abraço para todo mundo de outras denominações. Um abraço aí também para os batistas, né? E que Deus continue abençoando aí nossa Campo Grande. Para você que chegou até aqui, que você continue aí, né, nos acompanhando. Então não deixa aí de se inscrever, ativar o sininho. O sininho é importante ativar, a gente explica aqui, mas vamos falar mais uma vez, porque as pessoas recebem notificação. Notificação, às vezes você tá ali na correria do dia a dia, você fala, rapaz, quinta-feira, 19 horas, às vezes você esquece, pronto, aí chega lá. Se apertar o sininho aí, vai receber a notificação. Vai receber. Então comenta aí também o que você achou desse episódio. Compartilha aí com a galera da sua igreja, com os jovens, com o seu pastor, com o seu líder aí do pequeno grupo, com a sua família. Tenho certeza aí que vai abençoar muito essas pessoas. Nos vemos aqui, então, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Não esquece de nos seguir também no Instagram. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.